Nós estamos ministrando esses dias, foi algo que Deus colocou no meu coração, de convidar as minhas discípulas para estarem nessa jornada comigo, e elas aceitaram o desafio, mesmo com medo, às vezes insegura, mas aceitaram, e Deus está usando essas discípulas de uma forma sobrenatural. Então, seja bem-vinda, Graciele, minha discípula de longos anos, convive comigo há muito tempo, e uma mulher que tem somado muito na obra do Senhor, que tem nos ajudado muito. Então, agora o momento é seu, a palavra é sua. Amém. Boa noite, meninas. Boa noite, pastorinha. Boa noite. Eu estou impactada com essa oração inicial. Amém. Eu não tinha passado o tema da palavra para a pastora ainda até agora à noite, até agora à tarde, mas vocês vão entender o porquê que eu já fiquei impactada com a oração inicial que a pastora fez. Porque quando o Espírito Santo quer falar algo conosco, ele move o que for necessário para que ele possa falar, para que ele possa chamar a nossa atenção. E nesses 12 dias, o Espírito Santo tem... Oi, Ana! Saudade. Nesses 12 dias, o Espírito Santo tem falado conosco de uma forma muito profunda. E dificilmente a gente não tem terminado as palavras aqui chorando, sendo nós mesmas tocadas pela presença do Espírito Santo, sendo nós mesmas restauradas, sendo nós mesmas ministradas, né? E hoje não vai ser diferente. Eu passei alguns dias, desde a última ministração, pensando no que eu ia ministrar hoje, mas na minha vida parece que as coisas acontecem de uma forma diferente, né? O Senhor me deu essa palavra agora à tarde, eu tinha outro tema, eu estou tentando ministrar um tema desde o dia que nós começamos, e até hoje o Espírito Santo não permitiu, não deu certo, porque ele tem assuntos específicos que ele quer falar e nós somos apenas vasos. Nós precisamos obedecer, né? Então eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá no livro de... um trecho, né, que está lá no livro de João, capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Uma palavra muito conhecida, um versículo muito conhecido que diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Algumas traduções vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E enquanto eu tentava preparar o tema anterior, hoje eu ouvi uma frase. E essa única frase mudou totalmente o roteiro da nossa ministração de hoje. Eu ouvi a frase: ladrões gostam de facilidades. E aí eu fiquei pensativa e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito disso. Porque nós estamos falando aqui a respeito de milagres, a respeito de busca pelo Espírito Santo, nós estamos falando a respeito de bênçãos, nós estamos falando a respeito de mudar, de viver a vontade de Deus, e nós precisamos muito falar a respeito de vigilância. Nós precisamos muito falar a respeito de guerra. Nós precisamos muito falar a respeito de defesa, porque nós estamos vivendo tempos, e não são tempos diferentes de outrora. Sempre foi assim. Os ataques espirituais sempre foram algo muito real nas nossas vidas, e a gente precisa estar muito atento a isso, né? Principalmente sobre a vida das famílias, que é o tema que o Senhor ministrou no meu coração hoje para que eu trouxesse aqui, para que nós nos atentássemos, para que nós abríssemos os nossos olhos a respeito do nosso posicionamento enquanto mulheres dentro das nossas casas, enquanto mulheres, esposas, mães, dentro da nossa família, né? E há um tempo atrás, eu e um grupo de amigas, a gente tem o costume de ministrar uma na vida da outra, de conversar umas com as outras, de orar umas pelas outras.
E já há algum tempo o Espírito Santo chamou a nossa atenção nesse sentido e tratou a nossa vida e a nossa alma nesse sentido. No sentido de que nós precisaríamos voltar para as nossas casas. No sentido de que nós precisaríamos voltar para as nossas famílias. E quando eu digo voltar a nossa atenção, fazendo deles, da nossa casa e da nossa família, a nossa prioridade. Porque nós, mulheres, de uns tempos para cá, a gente meio que se perdeu um pouco. A gente se perdeu um pouco no meio de todas as conquistas que a gente vive lá fora. A gente se perdeu um pouco na nossa vida profissional, que demanda tanto de cada uma de nós. A gente se perdeu um pouco diante de todas as demandas que foram colocadas e que cada dia mais são colocadas sobre nós, né? E no meio disso, nós perdemos ou deixamos de lado o nosso principal papel, que é o nosso papel de guardiãs das nossas casas, que é o nosso papel, assim como o Espírito Santo ministrou no meu coração hoje, que é o nosso papel de sentinelas das nossas casas. E o Espírito Santo falava comigo e ministrava no meu coração a respeito do papel de uma sentinela, né? De como que ela precisa se comportar. O sentinela é um soldado. Ele é um soldado armado que ele está guardando um local. Ele fica posicionado num posto e naquele posto ele está guardando um local ou alguma coisa, algo ali que é precioso, né? A gente vê nos filmes aí antigos e até hoje em dia também, a gente vê as guaritas, né? E ali, né, num ambiente, existe uma guarita e lá naquela guarita existe a sentinela, o sentinela. A pessoa que fica ali, um soldado armado, que fica posicionado naquele ambiente, para que ele possa intervir caso aconteça qualquer coisa, caso haja qualquer tipo de ameaça contra aquele lugar, contra aquelas pessoas e contra aquele ambiente. E o que o Senhor falou comigo hoje é que nós, mulheres, precisamos nos reposicionar nesse lugar de sentinela das nossas casas, nesse lugar de guardiãs das nossas famílias. E aí eu fui pesquisando um pouco e pensando um pouco a respeito, né, do papel da sentinela. Quais são as características dessa função, desse trabalho, né, que exige ali o tempo todo atenção, vigilância, né? Você precisa estar o tempo todo atenta, você precisa estar o tempo todo vigilante. E uma das características da sentinela, como eu disse, é que ela está posicionada num lugar alto. Uma sentinela, ela sempre está posicionada acima dos demais, para que ela possa ter uma visão privilegiada, para que ela possa ter o maior alcance da visão dela, daquele perímetro em que precisa guardar, né? Por isso que a gente vê as guaritas lá no alto. Por quê? Porque o soldado que se posiciona lá em cima, que vai vigiar o ambiente, ele vai ter uma visão ali de 360 graus e muito além das pessoas que estão lá embaixo. Então, nós, enquanto mulheres de Deus, que nos posicionamos, que decidimos nos posicionar como sentinelas e guardiãs da nossa casa, a gente precisa entender que nós precisamos estar escondidas em lugares altos. Nós precisamos estar escondidas no esconderijo do Altíssimo, frequentando a sala do trono do Senhor o tempo todo, frequentando a nossa falada tenda do encontro o tempo todo. Nós precisamos estar acima aqui desse mundo natural. Nós precisamos estar posicionadas no mundo espiritual. Para quê? Para que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo todas as vezes que ele disser: Graciele, existe um perigo contra a sua família. Hannah, existe a iminência de um perigo para a sua família.
e para que eu esteja atenta e saiba como reagir, e saiba o que eu devo fazer, e saiba como eu preciso me defender e defender a minha casa e defender a minha família. As nossas famílias hoje, elas são atacadas de todas as formas. A destruição e o projeto maligno para a destruição da família, ele é claro, ele é visível e já fazem mais questão de esconder. Realmente é um ataque do inferno contra as nossas famílias. Por quê? Porque a família é a base de toda a sociedade, ela é a base da nossa vida natural e também espiritual. Porque é no meio da família que você desenvolve a sua vida espiritual. É no meio da família que você entende o que é o amor de Deus, é no meio da família que você é discipulado, é no meio da família que nós entendemos, temos a noção e a grandiosidade, é no meio da família que nós nos inserimos em comunhão. Então, a família é a base de toda a nossa vida. E ela tem sido atacada pela mídia, ela tem sido atacada pelas redes sociais, ela tem sido atacada pela cultura que nós vemos, que hoje é uma cultura antifamília, né? Quantas e quantas jovens a gente tem visto aí se perdendo, né? Jovens de 12, 13, 14 anos, dentro da casa dos pais, se perdendo nas drogas, se perdendo na prostituição, se perdendo de todas as formas possíveis, casamentos sendo destruídos dia após dia, cada vez mais banalizados, né? Os casamentos sendo sempre banalizados, porque destruiu um casamento, destruiu-se a família e o contexto familiar fica prejudicado, né? A ausência paterna ou a ausência materna, de qualquer forma, isso vai causar prejuízos na formação da próxima geração, na formação das nossas crianças, na formação dos nossos jovens. Então, é por esse motivo que Satanás tem sede de sangue pelas nossas famílias. E é por isso que nós precisamos estar vigilantes. E vigilantes sabendo que se trata de uma batalha espiritual. E por ser uma batalha espiritual, eu preciso lutar com armas espirituais. E é por isso que, enquanto sentinela, eu preciso estar posicionada nos lugares mais altos. A minha guarita precisa ser alta, um lugar de oração, um lugar de jejum, um lugar de leitura da palavra, um lugar de intimidade com o Senhor, onde eu vou ter sensibilidade do Espírito Santo para entender, para perceber quando os ataques virão e onde eu vou ter direção de Deus para que eu possa defender a minha casa. Outra característica da sentinela é que ela trabalha enquanto os outros dormem, né? Às vezes, as outras pessoas, elas podem estar distraídas. As outras pessoas, elas podem estar vivendo outra situação, né? Às vezes está tudo escuro, vocês já viram em filme, né? Às vezes está tudo escuro, calado. Mas existe aí, aparece lá a guarita e a sentinela está lá, acordada, atenta, olhando tudo, verificando tudo, e ao menor sinal de um barulho estranho, uma presença estranha, ela vai verificar o que está acontecendo. Ela vai fazer o trabalho dela de defender aquele ambiente ali onde ela está, sabe? E nós, às vezes, a gente pensa, enquanto mães, enquanto mulheres, a gente pensa, mas o meu marido não está preocupado, né? Os meus filhos estão cada um aqui vivendo a sua vida. As outras pessoas não estão preocupadas com isso. Só que a sentinela, ela trabalha enquanto os outros dormem. Ela trabalha enquanto os outros estão distraídos. Ela trabalha muitas vezes enquanto os outros estão festejando. Por quê? Porque ela sabe da importância de manter segura aquele ambiente, de manter segura aquela casa. Né? E nós precisamos entender a importância de manter segura a nossa família no mundo espiritual.
né? A distração nos tira do lugar, a distração nos tira do posicionamento. A distração hoje em dia tem feito com que a gente se afaste do lugar onde nós devemos estar, do ambiente onde nós devemos estar. Às vezes a gente está em casa, mas a gente está envolvido com tantas coisas que a gente não está vendo as coisas que estão se passando dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente não está vendo que às vezes o nosso filho está vendo coisas erradas na internet, né? Está conversando coisas estranhas com os colegas. Às vezes nós não estamos atentos às companhias com que os nossos filhos estão andando, às pessoas que estão, às mesas onde eles estão se assentando, né? E aí a gente vai banalizando isso, normalizando essas coisas, e quando a gente vê, a nossa família está escapando das nossas mãos, está sendo tragada pelo inimigo, porque nós estamos distraídas, né? Onde é que estão as mães intercessoras? Onde é que estão as irmãs do coque? Não que necessariamente você precise usar um coque, mas sabe, aquela pessoa que está ali o tempo todo, todos os dias, às 7 horas da manhã, você podia passar na frente de uma igreja que as irmãs estavam lá, posicionadas em oração, orando pelas casas, orando pelas famílias, orando pelo filho que está nas drogas, orando pelo marido que não é convertido, orando, e buscando ao Senhor. E quantas mulheres como essas a gente vê e se conhece as histórias que passaram 10, 20, 30 anos, todos os dias rendidas diante do Senhor, posicionadas diante do Senhor em oração. E por que a geração de hoje se acha tão superior a ponto de achar que não precisa mais vigiar, que não precisa mais viver em oração, que não precisa mais dos cultos de oração, das reuniões de oração, dos ambientes de oração? No ano de 2025, nós precisamos estar posicionados enquanto sentinelas das nossas casas, porque senão a gente vai continuar vendo as nossas casas ruírem. Porque senão a gente vai continuar vendo a vida dos nossos filhos ruir. Porque senão a gente vai continuar vendo os nossos casamentos ruírem. Porque os ataques do inimigo, eles não vão parar. A palavra diz aqui que o inimigo ele vem para roubar, para matar e para destruir. E essa é a ordem, essa é a função. O plano dele não vai mudar. Às vezes, porque hoje está tudo em paz na sua casa, não significa que você pode baixar a sua guarda. Porque é no momento em que você baixa a guarda que as coisas acontecem. É como a frase que eu escutei hoje: ladrões gostam de facilidade. E a palavra fala que o inimigo ele fica ao nosso derredor, procurando alguém a quem possa tragar. Isso significa que quando a oportunidade, quando a facilidade, quando aparecer, ele vai tragar. Ele vai buscar. Ele vai arrastar. E o propósito dele é um só: é matar, roubar e destruir. E às vezes nós, que deveríamos ser as guardiãs da nossa casa, estamos distraídas a ponto de entregar a vida da nossa família, dos nossos filhos, de bandeja para o inimigo. Então, a vigilância, assim como a pastora orou, né, agora de manhã, agora no início da live, e eu achei tão incrível, porque o Espírito Santo está gritando aos nossos ouvidos: acordem! Acordem e tomem uma posição. Acordem e tomem a sua espada. Acordem e tomem as armas. Outra função, outra característica da sentinela é que ela está sempre alerta. E ela está sempre armada. E nós, assim como Paulo fala lá em Efésios, que as nossas armas, que a nossa luta não é contra carne e sangue, as nossas armas precisam ser espirituais, porque a nossa luta, ela é espiritual. Então, quais são as minhas armas? As minhas armas são a oração constante. As minhas armas
elas são o sangue de Jesus, o nome de Jesus sendo clamado na minha casa todos os dias. Porque é no nome de Jesus que está toda a autoridade, é no nome de Jesus que está todo o poder, é ao nome de Jesus que eu consagro na minha casa. É o sangue de Jesus nos justificando o tempo todo, nos livrando de toda a acusação, porque muitas vezes nós vivemos acusação, por quê? Porque somos pessoas falhas, sim, e às vezes eu vejo mulheres muito enfraquecidas o tempo todo por conta de acusações, porque cometeu erros, porque errou lá com seu filho, porque errou lá com seu marido em casa, né? Porque cometeu esse ou aquele pecado, e o espírito de acusação vindo sobre elas todos os dias e sugando a energia dessas mulheres, né? Lá com as minhas amigas, né? Com as pessoas que são mais próximas de mim, a gente está o tempo todo falando disso, a gente está o tempo todo conversando umas com as outras e ministrando umas sobre as outras, que o espírito de culpa e de acusação não pode encontrar lugar no nosso meio, porque o sangue de Jesus já nos limpou e já nos lavou. Então nós precisamos estar sempre armadas com a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá discernimento, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos mostra, que fala conosco, né? É o Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Estar perto do Espírito Santo o tempo todo é a maior arma de uma sentinela, de uma guardiã da sua casa. Por quê? Porque ela vai ter um amigo, um companheiro que vê tudo, sabe todas as coisas, tem a sabedoria do próprio Deus a favor da casa dela e da causa dela. Outra característica de uma sentinela é que ela não quebra os protocolos. Ela não sai do posto. Ela está sempre ali, independente do que aconteça. Aí eu estava preparando isso aqui e eu lembrei de uma situação que aconteceu lá no meu trabalho. Nós temos o nosso sentinela lá, né? A pessoa que nos guarda, que cuida da segurança da gente lá. E aí o Pascoal chegou na porta da agência e a gente trocou o carro. E aí eu falei para os meus colegas assim, falei, vamos lá fora para vocês verem o carro. E aí os meninos todos felizes comigo foram lá fora para a gente ver, né, para eu mostrar para eles. E aí eu falei pro nosso vigia, falei, vamos também para o senhor ver? Ele falou, não posso sair. E eu insisti com ele, falei, vamos lá absorver rapidinho, né? Ele falou, não, eu não posso sair daqui. E realmente ele não foi, né? Os meninos foram todos lá para fora e ele permaneceu no lugar onde ele estava. Por quê? Porque ele não pode quebrar os protocolos. Ele não pode simplesmente sair dali daquele ambiente da nossa agência e deixar descoberto, né? E deixar a Deus dará, como a gente fala. Ele precisa se manter. Por quê? Porque caso aconteça qualquer situação, ele está atento para reagir. Né? E eu fiquei pensando nisso depois, enquanto eu ministrava essa palavra. E eu falei, de fato, ele não podia sair. Por quê? Porque ele é o nosso sentinela. O papel dele é permanecer no lugar de vigilância. Amém? E aí eu fiquei pensando, né, a respeito de personagens da Bíblia, e Deus trouxe ao meu coração uma pessoa que para mim sempre foi exemplo de vigilância, de pessoa atenta, de pessoa que reagiu na hora certa, na hora que deveria, né? Que foi a pessoa de Abigail. E a história de Abigail aparece na Bíblia, eu acho que 2 ou 3 vezes, depois daqui. E Abigail era uma mulher tão sensacional e tão atenta a tudo que estava acontecendo na casa dela e tão preparada para qualquer circunstância que viesse a ocorrer na casa dela, porque Abigail era uma pessoa que era casada com um homem,
Eu vou contar a história por cima, eu não vou ler porque é muito, muito longo. E Abigail era casada com um homem muito difícil, um homem chamado Nabal. E Nabal era um homem que não era sábio. Ele era tolo, ele era ignorante, ele era besta, ele era inconsequente, né? E um belo de um dia, Davi e todo o seu exército estavam nas proximidades de um local onde Nabal estava tosqueando ovelhas. E Davi estava vindo de uma batalha. Então Davi estava com o exército cansado, sem suprimentos, sem alimentos, e num outro momento, no momento anterior, Davi já tinha protegido os homens de Nabal no meio de uma batalha, né? Davi já tinha protegido a família e o povo de Nabal numa outra circunstância. Então, Davi, ciente de que Nabal estava ali por perto, mandou os mensageiros e falou, olha, se apresentou e pediu que ele mandasse suprimentos para eles, né? E Nabal, no auge da tolice, falou para ele, olha, o que eu tenho com Davi? O que eu tenho com ele? Né? E ele se negou, e ele se recusou a oferecer e a atender ao pedido do Davi, que, por sinal, era o rei. E aí, os mensageiros voltaram e contaram para Davi o que tinha acontecido, e um servo, escutando aquilo, correu para Abigail. Explicou para ela o que Nabal tinha feito, e que Davi viria com o exército dele para destruir a casa de Nabal. E, inclusive, lá a Bíblia fala que Davi, ele prometeu que Deus, se voltasse contra ele, se sobrasse um homem vivo entre os de Nabal, entre a família de Nabal, entre o povo de Nabal. E Abigail, mais que imediatamente, ela... Gente, eu não sei como que essa mulher fazia, porque a Bíblia fala que ela pegou 200 bolos, não sei quantos pães, e milhares de frutas, e juntou tudo aquilo, e colocou nos lombos dos animais, e foi ao encontro de Davi. E quando ela chega lá, ela clama por misericórdia. Ela fala, olha, meu marido errou, mas eu estou aqui para clamar pela sua misericórdia, para que o Senhor desista, né, do seu intento. Eu entendo que o meu marido foi um tolo, e assim ela conversou, né, e ela achou graça aos olhos de Davi, e Davi desiste, né, do intento de matar o povo da família de Nabal. Então, assim, Abigail era uma mulher que ela estava atenta e preparada. Ao menor sinal de perigo sobre a família dela, independente de onde veio, independente que o marido causou aquela situação, mas ao menor sinal de perigo sobre a família dela, ela se posiciona, ela pega tudo que ela tem, tudo que ela já tinha preparado, e ela vai ao encontro e ela consegue parar um exército. Abigail, uma sentinela da casa dela, parou um exército de destruição que estava vindo sobre a família dela. Seria uma chacina, seria um banho de sangue, mas aquela mulher parou um exército. E esse é o lugar onde nós precisamos estar posicionadas. Nós precisamos estar posicionadas como Abigail, atenta aos acontecimentos. A nossa ação precisa ser rápida. A gente não pode estar lento. Né? As meninas falam, o pessoal fala que eu tenho, né, o TDAH um tantinho assim, sabe? Mas a gente precisa agir rápido. A gente precisa estar atenta para que a gente, nas nossas ações, a gente tenha um resultado positivo. Então, você viu que o teu filho está sentando nas mesas erradas, imediatamente você vai agir no espírito e no físico para tirar ele de lá. Você viu que o seu casamento está sofrendo um ataque, imediatamente você vai agir no espírito e no físico para mudar essa circunstância. Você viu que
a sua vida financeira está sofrendo um ataque, imediatamente você vai agir no espírito e no físico para mudar aquela situação. E o Senhor vai à nossa frente. As batalhas são dele. A partir do momento que eu me coloco diante dele, eu estou guerreando, e quem guerreia por mim é o Senhor. Quem vai diante de mim é o Senhor. Quando a Abigail chega diante de Davi, gente, o Espírito Santo e os anjos já tinham ido diante dela há muito tempo. Abigail foi usada naquele momento ali. Por quê? Porque ela já era uma mulher que estava posicionada. Porque ela era uma mulher que o Espírito Santo podia usar. Ela era uma mulher que Deus podia usar. E se Deus tivesse encontrado, se Abigail naquela situação tivesse se encontrado despreparada, e se ela não tivesse os 200 bolos prontos, e os não sei quantos pães, e as milhares de frutas secas, e se ela não tivesse mantimento para levar, e se ela não tivesse nada para oferecer para aquele povo, e se ela tivesse no celular? Esses dias eu postei lá um negócio que eu vi, um Reels que eu vi lá no Instagram, e eu fiquei chocada, porque me constrangeu muito. O título era assim: e se eles estivessem distraídos? E aí vinha a imagem de Moisés, a sarça ardendo e ele no celular. E aí vinha Noé, o arco-íris aparecendo e ele no celular. E aí vinha Davi no meio do pasto no celular. E se Abigail, naquele dia, tivesse no celular? E ela falasse: eu não posso fazer nada mesmo. Quem era ela, gente, diante de um exército? Uma mulher que naqueles tempos a gente sabe que não tinha voz para nada. Não tinha voz nenhuma. Ela podia simplesmente falar: não tenho o que fazer. Imagina a carnificina que não tinha sido, o banho de sangue que não tinha sido. E como que as lutas estão encontrando a sua casa? Como que os ataques espirituais estão encontrando a sua família? Eles estão nos encontrando como sentinelas diante da nossa casa? Ou eles estão achando a gente no celular? Muitas vezes estão me encontrando no celular. Estão me encontrando absurdamente distraída. E essa palavra, ela me confrontou muito. Por quê? Porque o Senhor quer nos reposicionar. O Senhor quer nos levantar novamente. O Senhor quer nos posicionar nas guaritas da nossa casa, nas guaritas do nosso trabalho, nas guaritas da nossa igreja. Intercessoras, mulheres que guerreiam, mulheres que estão dispostas a guerrear enquanto outros dormem. Mulheres que estão dispostas a estar atentas, que não vão se distrair, que não vão perder os filhos para Satanás, que não vão perder os casamentos para Satanás, que não vão perder as casas para Satanás. No ano de 2024, eu sei que nós vivemos tantas lutas, tantas circunstâncias difíceis. E o ano virou, e outras lutas virão, e mais circunstâncias difíceis virão. Só que talvez lá em 2024 você estava no celular. Então agora é hora de você se reposicionar, e as lutas vão te encontrar como sentinela da sua casa e não vão mais atingir a sua casa. E é assim que nós precisamos estar. Você sabe? Porque é muito fácil a gente virar o ano e falar assim: olha, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, eu quero bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, e que as bênçãos me alcancem. Só que nem tudo é sobre isso, gente. Existem prioridades. Eu vejo pessoas, eu vejo famílias extremamente abençoadas financeiramente hoje, mas que infelizmente estão perdendo a vida dos filhos. Eu vejo mulheres muito magras e que cumpriram com o propósito de ser fitness no ano de 2000
e 24, mas que perderam os casamentos, mas que perderam o controle da própria casa. Mas que se perderam lá fora, que se perderam no mundo, simplesmente porque colocaram outra prioridade. Mudaram a prioridade. O Senhor e a vigilância não é mais a prioridade. Existe um mundo lá fora que tem nos feito tolas. Hoje a gente vê mulheres muito inteligentes, fortes, porque o que mais se fala hoje é a respeito de ser uma mulher forte, de ser uma mulher empoderada, de ser uma mulher incrível. Só que essa força, ela tem sido superficial, porque espiritualmente nós nunca tivemos uma geração tão frágil. Espiritualmente nós nunca tivemos uma geração tão distraída. Só que o Espírito Santo tem falado conosco que nós precisamos ser reposicionadas. E se você sabe que esse reposicionamento é necessário, se coloque à disposição do Espírito Santo para que ele trabalhe a sua vida, para que ele te leve de volta para a sua casa, caso seja necessário, para que ele mude as prioridades do seu coração e para que você consiga pagar esse preço pela sua casa e pela sua família. Quase todas as pessoas que estão aqui sabem que a minha casa passou por um período muito difícil. O meu casamento ruiu e eu passei por um tempo muito difícil. E durante muito tempo eu não me posicionei quanto a isso. Durante muito tempo eu estava perdida nas minhas próprias dores e sendo o tempo todo esmagada pelo inimigo. Por quê? Porque ele o tempo todo me encontrava distraída, o tempo todo ele me encontrava fragilizada. Só que teve um dia que o Espírito Santo falou comigo e eu precisava me reposicionar, e foi isso que ele fez na minha vida. E a partir desse momento, tudo na minha vida foi reposicionado. Tudo na minha vida foi restaurado. Hoje eu vivo um casamento restaurado. A vida das minhas filhas é restaurada. Hoje eu vivo uma vida financeira sendo restaurada. A minha casa vem sendo restaurada pelo poder do Espírito Santo. Mas porque um dia lá atrás, ferida, dolorida, porque às vezes você vai falar para mim, você fala que eu preciso ser sentinela porque você não sabe o tanto que está me doendo. Porque você não sabe que eu mal estou conseguindo ficar de pé. O Espírito Santo te coloca de pé. O Espírito Santo coloca uma espada nas suas mãos. O Espírito Santo te ensina a guerrear se você não souber. Ele faz. E assim como um dia eu, ferida, quase morta, precisei me levantar e me posicionar na guarita da minha casa e falar, capeta, aqui você vai precisar sair. Assim também o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Ele vai te levantar independente da forma como você estiver. E ele vai fazer na sua vida independente da forma como você estiver. Não importa a situação da sua casa, não importa, Célia, mas você não sabe o que eu estou passando. Não sei, mas Deus sabe. E ele nunca perdeu uma única batalha. Ele é o guarda que não dorme. Ele não dorme. E basta que você se posicione. Basta que você tome a sua espada. Basta que você se arme e parta para defender a sua casa e a sua família. E assim você vai ver um 2025 completamente diferente. E assim você vai ver um ano completamente diferente. Com a sua casa sendo guardada em oração. Com a sua casa sendo guardada pelo próprio Espírito Santo. Usando a tua vida como sentinela. Não vamos mais entregar as nossas famílias, não vamos mais entregar as nossas casas na mão do inimigo. Porque muitas vezes nós estamos vendo ele entrando, nós estamos vendo ele matando, nós estamos vendo ele roubando e nós estamos vendo ele destruindo enquanto nós estamos no celular. É tempo de reposicionamento, meninas. É tempo de tomar a espada. E é tempo de defender as nossas casas
e as nossas famílias. Amém? Uau, que live foi essa, hein, gente? Que bênção, que palavra. Deus te abençoe muito, Graciele, por essa palavra. Anotei várias frases da Graciele aqui, e uma delas que me chamou a atenção é porque esses dias o inimigo ele está sugando muito as nossas energias, trazendo cansaço físico e espiritual. E hoje eu estava arrumando, e quando eu não consigo brincar com a minha netinha fisicamente, né, eu brinco com ela pelo celular. Eu tiro tempo de qualidade com ela pelo celular. E aí eu falei, filha, agora a vovó vai ter que arrumar, porque a vovó tem uma live. E ela falou para mim, vovó, deve ser muito difícil, né? Você tá com vontade de dormir, no horário de dormir, você tem que arrumar para uma live. E aí eu fui explicar para ela que é por uma boa causa, que é uma causa boa, porque a vovó também está orando por ela, orando pelas famílias. E eu comecei a meditar nisso, colocar na cabecinha dela que vale a pena. Eu sei que um dia nós vamos olhar para trás, principalmente no final do ano, porque agora nós estamos dando a nossa primícia ao Senhor. Nós estamos ofertando a nossa primícia a Deus, os primeiros dias do ano sendo ofertado para Deus, né? Nós fizemos aí do dia 12 ao dia 31, mas no primeiro mês, consagrando e dando as nossas primícias a Deus. Então eu sei que vai chegar no final do ano, nós vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. Valeu a pena os 12 dias que eu fui dormir mais tarde, que eu fiquei 1 hora orando, ouvindo a palavra, valeu a pena. Eu tenho certeza disso. E para terminar, nós vamos terminar com a oração do Salmo 91. Eu estou orando a palavra justamente por isso, para nós acertarmos na nossa oração. Para que a nossa oração alcance os céus, porque quando nós oramos a palavra de Deus, então já estamos em conexão com os céus. E por isso eu estou tirando esses dias para nós orarmos a palavra de Deus. E eu gostaria que você aí onde você estivesse também, estivesse declarando a palavra do Senhor na sua casa. Que você estivesse declarando como ato profético esta oração na sua casa, representando a sua família, sua vida e o seu ano. Estamos aí abençoando o mês de junho e todo o ano de 2025. Então vamos lá. Altíssimo Deus, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu declaro, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem confio. Senhor, livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-nos com tuas penas e sobre suas asas encontramos segurança. A tua verdade é o nosso escudo. Senhor, livra-nos, ó Deus, e nos dê proteção. Não temeremos o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor é o nosso guardião. Te pedimos, ó Pai, que tuas promessas deste salmo se cumpram em nossas vidas neste mês de junho e em todo o ano de 2025. Derrama sobre nós a tua proteção, afasta todo o mal e nos conduz em paz, em prosperidade e saúde. Que em cada dia deste ano nós possamos viver sob os teus cuidados, que os teus anjos, ó Deus, nos guarda, nos sustenta para não tropeçarmos,
Que sejamos fortalecidos e protegidos debaixo da tua sombra. E que todas as nossas famílias sejam guardadas por ti. Senhor, seja o guardião dessas vidas agora, que se encontra em desespero, que se encontra em depressão. Senhor, seja o guardião dessas vidas agora, que tem até passado pela mente de tirar a sua própria vida. Nós te pedimos, meu Deus, vá com teu Espírito, com os teus anjos, livrando essas vidas do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus, nós liberamos palavra de vida. Nós liberamos palavra de vida e não de morte. Nós quebramos agora todo decreto de morte em nome de Jesus. E declaramos que a vida do Senhor, que o sopro do teu Espírito está em cada casa, está em cada lar. Senhor, socorre esta vida agora angustiada. Socorre agora e vá ao encontro desse coração aflito. Alívio. Trazendo descanso, trazendo refúgio, trazendo consolo. E que estas vidas possam encontrar a esperança no Senhor, que fez os céus e a terra. No Senhor, que está conosco agora, neste momento. Senhor, obrigada por nos amar tanto. Obrigada por nos livrar. Obrigada por nos honrar. Senhor, nós te exaltamos nesta noite por todas as vitórias que já foram decretadas para nós neste ano de 2025. Nós te exaltamos e te louvamos pelas vitórias que já foram liberadas. Dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos, ó Deus, determinação, destreza. Senhor, dai-nos coragem e, Senhor, olhos dos céus para acessarmos as bênçãos que já foram liberadas a nós no ano de 2025. Eu profetizo que este ano será um ano de bênçãos, de vitória, de alegria, de presença de Deus em tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus por mais esse dia, que noite preciosa, que momento glorioso. É muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom estar em comunhão com vocês. Boa noite, tenham um final de semana abençoado e até amanhã, às 23 horas. Amanhã nós teremos aqui a professora Olga, que estará ministrando nas nossas vidas. Deus abençoe. Beijo a todos vocês. A todos vocês, né? Tem homem aí também.